o ambiente de negócios do Brasil, né, pode melhorar muito nos próximos anos. E isso é fundamental, até mesmo para aliviar a pobreza e a miséria e a fome em termos das populações mais necessitadas. O Bill Gates, que todos vocês conhecem, né, que é o dono da Microsoft, ele fez uma afirmação dizendo que investir em produtividade agrícola é a melhor forma de aliviar a pobreza, porque assim nós conseguimos colocar comida na mesa das pessoas de forma mais acessível. Isso ficou claro no Brasil durante essa crise. Nós chegamos ao auge de 14 milhões de desempregados durante a crise e não tivemos uma convulsão social, mas é que o agro brasileiro consegue ofertar alimentos baratos para a mesa de todos os brasileiros e dando assim uma grande contribuição para a estabilidade social do nosso país. Hoje em dia, o exemplo do frango, né, é um produto que tempos atrás era um produto caro, né, acessível para a classe mais rica. Hoje em dia, o frango, se alguém ficar numa esquina aqui, numa grande cidade, limpando o para-brisa com um paninho e receber uma moeda de um e de outro, ao final do dia, muito provavelmente, ele vai comprar um frango no supermercado para a sua família ou compra um pacote de 5 quilos de arroz que alimenta a família. Então, a fome, né, foi aliviada muito com a eficiência do agro, né? Bom, para melhorar o ambiente de negócios e a competitividade, o Brasil precisa passar por um conjunto de reformas. E começa com uma reforma tributária. O Brasil tem um emaranhado de tributos que tornam muito caro manter o controle e a legalidade, a conformidade de todas as operações, e simplificar e aumentar a base de coleta de tributos para reduzir as alíquotas é fundamental. E eu estive na China em novembro, onde num fórum nos foi apresentado, por exemplo, o sistema tributário da Nova Zelândia e da Austrália como exemplar no mundo para um sistema que funciona com racionalidade e com eficiência. A segunda reforma é no mundo das legislações trabalhistas, né? Nós temos hoje uma legislação que não permite com que cada trabalho vire um emprego. O nosso percentual de pessoas formalmente contratadas é baixo e um dos motivos é que nós temos uma legislação que gera custos enormes e acaba colocando menos dinheiro no bolso do trabalhador, e embora o custo seja alto, e cria muita insegurança jurídica. Então, o nosso desafio imediato é fazer com que cada trabalho no país vire um emprego. Para isso, a legislação precisa ser uma legislação favorável. A outra reforma é aquela que está em evidência hoje, a reforma da Previdência. O país não tem futuro em termos de competitividade internacional se o Estado brasileiro não conseguir equilibrar, né, o custo da sua Previdência a um padrão de equilíbrio para que as futuras gerações não tenham que pagar o ônus das gerações anteriores que estão se aposentando. Outra reforma na área da educação. Nós deixamos, como disse antes, um passivo. Eu digo que o valor da economia, da capacidade de geração de riquezas, não depende do tamanho das pessoas, do peso, da altura ou da cor, e sim do quanto o país colocou na cabeça das pessoas, quanto a formação criou de habilidades e competências. E o Brasil é um país que renunciou, né, de forma geral, o investimento na formação das pessoas, e por isso a capacidade competitiva também diminui quando você tem pessoas, uma massa de trabalhadores que não tem uma capacidade de trabalho nas economias modernas da atualidade. A reforma fiscal e administrativa, né, porque o Brasil precisa de um pacto federativo. A Constituição de 88 foi generosa em benefícios, mas distribuiu de forma desequilibrada o ônus, né, de todos esses benefícios que foram criados, e por isso muito se fala da necessidade de reformar toda a estrutura em relação à gestão federal, estadual e os municípios. E, por fim, uma reforma política, porque, obviamente, ao escolher políticos com um perfil mais adequado para o desenvolvimento, você também amplia toda a capacidade de competitividade e torna o país mais sustentável. Mas nós estamos diante de grandes e boas perspectivas. O mundo está diante de 3 grandes ondas de consumo de alimentos.
A primeira onda vem dos chineses. A China é um país que tem 1.350 bilhões de habitantes e já estão com uma renda per capita que em poder de compra relativo já está em $15.500 por pessoa, e eles estão aumentando o consumo de alimentos em 11% ao ano, porque cerca de 40 milhões de chineses migram das vilas rurais para as grandes cidades e eles estão ávidos a comprar alimentos, principalmente proteína animal. Então é uma grande oportunidade para o Brasil. Logo a seguir vem uma segunda onda, que é justamente a Índia, que tem 1.3 bilhões de habitantes. Essas pessoas ainda têm uma renda per capita bem menor que os chineses, mas estão evoluindo rapidamente e vão chegar e vão ser a próxima China. E por fim vem uma terceira onda, que é justamente a África, né? As 54 nações que formam a União Africana, tem aí 1.1 bilhão de habitantes praticamente, e eles estão também evoluindo na sua renda, e a primeira coisa que vão comprar mais vai ser alimentos. A ONU tem um estudo que mostra a chamada regra dos $8 por dia. Até que a renda per capita das pessoas chegue a $8 por dia, todo o incremento de renda que as famílias vão tendo vai ser prioritariamente gasto com alimentos. E aí está a grande oportunidade para o Brasil, que é um país que tem um potencial muito grande. Se nós olharmos o agronegócio brasileiro, ele já é um gigante dentro do ambiente, do contexto mundial, né? Em 2018, o nosso PIB brasileiro foi de 6,8 trilhões de reais e a agropecuária contribuiu com 21%, ou seja, 1,4 trilhões de reais. E nas exportações, o país exportou praticamente 240 bilhões de dólares, dos quais o agro contribuiu com 102 bilhões, ou seja, 43%. E nos empregos, as cadeias produtivas do agronegócio já comportam cerca de 1/3 do total de pessoas ocupadas. Esse não é quando falo do PIB, né, do agro, nós estamos falando além do valor do VBP, do valor bruto da produção. Também os insumos e serviços que entram na cadeia produtiva e o valor agregado no pós-porteira. E aqui está o destaque, né, do Brasil em algumas das principais commodities do agronegócio. Vocês veem que nós somos primeiro em soja, e também em café, em açúcar, suco de laranja e assim por diante. E também já nos tornamos o maior exportador de carne bovina e de carne de frango do mundo. Então, alguns produtos o Brasil já dá as cartas justamente por ser um gigante. Mas para ser competitivo, né, a agropecuária precisa de atributos inegociáveis. Um é o de ter uma qualidade na sua produção. E isso o Brasil já tem em muitas cadeias produtivas e em outras nem tanto. Custo competitivo, né? Logística eficiente em toda a cadeia produtiva. E nós temos vários problemas nesse sentido. E, obviamente, atender as exigências legais, porque você não engana muitos por muito tempo com produtos fora dos padrões da legalidade. E um exemplo de uma cadeia produtiva não competitiva é justamente a cadeia produtiva do leite. No Brasil tem, por exemplo, na soja, na carne bovina, no frango, no suíno, excelências, né, em termos de competitividade internacional, e um outro produto onde ainda tem mais dever de casa a fazer. Se nós pegarmos o exemplo do leite, é um produto que sempre foi focado para o mercado interno e ele ainda não consegue chegar nas cadeias globais de mercado. É um setor que cresce muito, nós crescemos aí uma taxa de 10% ao ano nos últimos anos, de 2003 até 2015, depois tem uma travada, e agora, né, nós estamos vendo que é um setor que tem enormes ganhos marginais a incorporar, ou seja, o ponteiro vai se mexer muito para melhor no caso do leite, mas isso vai trazer muita dor de cabeça, né? Muitas pessoas vão ficar deslocadas dessa cadeia produtiva na medida em que ele se mexe. Do total de 1.200.000 produtores de leite, quantos vão sobrar? Talvez nem todos, mas o leite ele tem um potencial muito grande. Ou seja, é um setor que pode se tornar extremamente competitivo se ele fizer o dever de casa. Hoje, a produção de leite ainda lembra muito a suinocultura da década de 70 e 80 no sul do Brasil, onde talvez as melhores lições ficam para nós como fazer a mudança.
há um deslocamento do eixo do leite no Brasil para a região sul. Hoje, a região sul já produz 13,5 bilhões de litros de leite por ano, isso é 40% da produção nacional, e temos aqui só 15% da população. Então, o grande desafio é vender esse leite para o mundo. O aumento da produção tem que encontrar mercado. E, por isso, os 3 governadores do Sul, em 2014, criaram a chamada Aliança Láctea Sul Brasileira, cujo papel é justamente resolver os problemas comuns entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na cadeia do leite, aproveitar as oportunidades que nós temos para transformar o leite em mais uma estrela do nosso agronegócio, através de ações conjuntas. Atualmente eu coordeno a Aliança Láctea Sul Brasileira e nós estamos avançando rapidamente para fazer justamente surgir a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do leite. Tem vários desafios a serem vencidos, né, como, por exemplo, produzir com alta qualidade, a custo competitivo e numa organização logística eficiente para chegar a esse mercado onde ele está. Precisamos exportar. Sem exportação, o leite não tem solução, porque só o mercado interno vai nos pressionar com crises periódicas. Mas nós temos aí enormes vantagens comparativas que nós podemos transformar em vantagem competitiva. Então, a vaca é um animal ruminante, o ruminante consome forragem, ele consome biomassa, essa biomassa pode ser produzida, né, a partir da fotossíntese, e aqui no sul do Brasil nós temos um privilégio de ter, né, crescimento de pastagens ou de biomassa 12 meses por ano. Muito diferente da Europa, onde o pasto cresce 6 meses por ano, porque nos outros 6 meses o frio, a neve cobrem o solo. Então, essa vantagem comparativa, nós precisamos transformar em vantagem competitiva. Né? O sol, a água que nós temos em abundância, a terra, né, que nós temos, podem ser o nosso trunfo, né, para nós sermos competitivos. Eu trouxe o exemplo do leite justamente para dizer que nós temos dever de casa a fazer, mas é um setor que pode se tornar extremamente competitivo.